Bom dia, crianças. Como vocês estão? Então, hoje é sexta-feira. Toda sexta-feira nós temos história, ok? Então, peguem a apostila e abram na página 221, tá? Nesta página, coloquem a data de hoje, como sempre, tá? Como sempre o prof solicita, coloquem a data de hoje. E acompanhem aí a leitura do capítulo que fala sobre todos temos história. Vocês podem já deduzir o que nós vamos falar com esse título, né? Todos temos história, né? O que será que a gente vai falar aqui? Vamos falar a respeito da história de cada um, né? Que ao decorrer da vida nós construímos, nós adquirimos histórias, né? Acontecimentos nas nossas vidas que nos marcam, né? Que traz pra gente uma recordação, certo? Então vamos acompanhar a leitura aí durante este capítulo. E quando eu terminar, vocês devem saber responder para mim por meio de áudio essas duas perguntinhas aqui do início do capítulo, tá? Que fala assim, ó. Você conhece a sua história? É a primeira pergunta que vocês vão responder para mim, tá? E a história da sua família? O que você sabe sobre ela? Então vamos lá. Descobrindo a minha história. Acontecimentos e experiências compõem a vida das pessoas. O conjunto desses elementos forma a história de cada uma delas. Quando contamos a história da nossa vida, costumamos falar de alguns acontecimentos ou experiências que ficaram guardados em nossa memória e que de alguma forma nos marcaram. Observa a ilustração a seguir. Ela representa um menino recordando alguns acontecimentos de sua vida, ou seja, algumas de suas memórias. Então aqui, crianças, o que é cada um ter uma história? Nós adquirimos nossa história desde que nós nascemos, tá? Ao nascer já se torna sua história, tá? Então, observem aqui que este menininho está recordando ele brincando com a coleguinha, né, com a amiguinha, né? E também ele está lembrando que ele já caiu de bicicleta, que machucou muito o joelho. Então observem que as lembranças não só são boas, mas podem ser ruins também, tá? Então, as histórias também são assim, né? Porque histórias de nossa vida é a mesma coisa de recordarmos nossas lembranças, né? Tanto boas como ruins. Aqui ele está relembrando que ele estava andando a cavalo, né? Então são momentos que marcou a vida deste menininho, tá? Na página 222, temos aí relatos que contam história. E olha o título desse textinho aí, Relatos que contam história. O que é relatos? Relatos é algo que alguém pode contar para você, né? Que alguma pessoa conta, ou que pode ser escrito também. E esses relatos são fatos que realmente aconteceram, né? Porque eu já falei, pode ser bom, pode ser ruim, tá bom? Então, são coisas que aconteceram, são notícias também, tá? Então, isso é relatos, tá bom? Então, vamos lá. Conversando com pessoas mais velhas, podemos descobrir acontecimentos que ocorreram no passado. Então, olha só, essa afirmação aqui, ó, essa frase. Se vocês conhecerem se vocês têm avô, têm avó, ou conhecem uma pessoa mais velha, vocês podem conversar com essa pessoa para poder vocês saber de coisas que já aconteceram no passado, de coisas que aconteceram na infância dessa pessoa, no passado dessa pessoa, tá? Então vamos continuar aí. Em 2010, uma mulher chamada Maria Gersina Simão contou um pouco de sua história de vida. Nessa época, ela tinha 90 anos de idade. Leia a seguir uma parte do seu relato e descubra sobre o tempo em que Maria era uma criança. Então, olha só, aqui essa Dona Maria é uma senhora bem velhinha, né? Que ela já tinha 90 anos de idade. Ela conta
algo que aconteceu com ela quando ela era criança, um relato desse tempo com ela, né? Um relato da infância dela, certo? Então vamos saber o que a Dona Maria contou aí. Bem, dizia minha mãe que eu nasci num lugar por nome Santa Catarina. No entanto, meu pai andava muito, não durava. Passava 2 anos, 3 num canto, saía de novo. Então, depois fui morar num lugar por nome Natal. Depois de Natal, eu fui morar num lugar por nome Rio de Poeira. Situação em Lagé, nós moramos numa fazenda de uma senhora, uma viúva rica, que nós chamávamos Maria da Penha. Eu nasci em 1920. Então vejam aqui que esse trechinho é ela contando, né, o relato dela, né, sobre o passado dela, o que aconteceu com ela, como que foi a infância dela. Ela conta que que a mãe dela fala que ela nasceu em Santa Catarina, né? Mas que eles não moraram muito tempo em uma cidade só, né? Ela conta que o pai dela, ou seja, a família dela, se mudava muito, né? Então, moraram em várias cidades aqui. Ela citou algumas cidades que ela viveu. E citou, por último, que ela morou em uma fazenda em Lagé, tá? E essa fazenda era a fazenda de uma senhora rica, chamada Maria da Penha, certo? Então vamos continuar aqui. Meu pai tomava conta do gado da Dona Penha, sabe? E minha mãe trabalhava de doméstica em casa mesmo, no trabalho de cozinha. Quando não era em casa, era trabalhando na roça, apanhando algodão. Então, olha esse trechinho aqui. Ela fala o que os pais dela fazia lá na fazenda que eles foram morar, certo? O que o pai dela fazia? O pai dela cuidava do gado, né? E a mãe cuidava da cozinha, né, da fazenda. E às vezes iria colher algodão, ok, crianças? Então, isso é o relato da vida da Dona Maria, tá? Uma senhorinha de 90 anos. Já na página 223, olha aí, objetos que contam história. Nós temos aqui alguns objetos. Esses objetos, crianças, eles trazem recordações, né, pra gente. São objetos antigos, vocês podem observar que todos são objetos antigos, ó. Sapatinho de bebê antigo, um brinquedinho antigo, cartas bem antigas, o papel tá até amarelado, olha só. Esse aqui é um diário. E esse aqui são fotos antigas, tá? Então são objetos que nos trazem recordações, que nos trazem boas lembranças, né? Então vamos à leitura. Em nossas casas é comum alguns objetos serem guardados como recordação. Esses objetos também servem de fonte de informação sobre o passado e sobre a história de vida das pessoas que os utilizavam, como elas viviam, como se vestiam, como se divertiam, como se comunicavam e etc. Então aqui mostra esses objetos, né, que podem trazer informações, como disse no texto, né, informações sobre a vida das pessoas, né, no passado, e lembranças também, certo, crianças? Então, olha aí, esse aqui é um recurso que provavelmente vocês podem ter em casa aí, tá? Pergunta pro papai, pra mamãe ou pro responsável se ele não tem alguma coisa desse tipo aí. Um sapatinho de quando eles eram criança, uma fotografia para vocês saberem mais do passado deles, né? Da infância deles, certo? Alguma carta antiga, tá bom? Então, perguntem aí para eles e peçam para que eles contem alguma história que eles se recordam, tá? Na página 224, temos aí imagens que contam histórias. Olha aí. Já aqui, crianças, neste capítulo, né, em geral, e nesta página aqui, nós
procuraríamos saber mais sobre a história dos nossos pais. Vocês vão procurar saber mais sobre a história dos pais de vocês, dos avós, das pessoas que vocês conhecem que sejam mais velhas aí, tá? Então façam perguntas para eles aí do tipo, tá bom? Já aqui nesta página 224, tem aí, ó, imagens que contam história. Vamos à leitura. Desde que a fotografia foi inventada, ela é utilizada para registrar momentos da vida de uma pessoa e pode fornecer várias informações sobre a história da pessoa retratada. Observe a fotografia a seguir. Elas retratam fases da vida de uma menina chamada Sofia. Aqui nós temos as fotos da Sofia, né? Foto de quando ela era recém-nascida. Aqui foto de quando ela tinha 7 meses. Aqui quando ela tinha 2 anos. E aqui quando ela tinha 7 anos, tá? Então aqui nós temos recordações do nascimento ao crescimento da Sofia, né? Então, crianças, isso aí provavelmente vocês também têm fotos do nascimento de vocês, né? Ao decorrer da vida de vocês até hoje, tá bom? Então, se quiserem, se nunca viram ou se quiserem ver, peçam aí pro papai e pra mamãe, eu for responsável mostrar pra vocês, tá bom? Então, meus amores, por hoje é só, tá? Nós trabalhamos este capítulo, a história que nós temos, né? A história que todo mundo tem, né? Uma história. Então, vocês viram aí que tem história, a história de vocês, né? Por mais que vocês sejam crianças ainda, vocês devem ter uma história. No início do capítulo, vocês viram que teve um menininho ali que lembrou de algumas situações, alguns momentos da vida dele que o marcou, né? Que hoje ele lembra com alegria ou com não tanta alegria assim. E também vimos que tem histórias antigas, né? De pessoas que já viveu muito nessa vida e que já passou por muitas situações, né? Que tem bastante história para contar aí para vocês, tá? Então, se conhece uma pessoa mais velha, se tem o avô ou a avó por perto, perguntem aí para eles, peçam para eles contar uma história da infância deles, tá bom, crianças? E respondam para mim por meio de áudio essas perguntinhas aqui do início do capítulo, tá? Eu aguardo o retorno dessa atividade de vocês, tá bom? Um beijo e tenham um bom final de semana.